Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje para mais um devocional e o nosso tema de hoje é compromisso. Até onde você estaria disposto a ir pela sua fé em Jesus? Eu queria começar destacando o fato de que nós vivemos num país que tem uma influência cristã muito forte. Então as pesquisas elas apontam que cerca de metade da população brasileira é cristã, evangélica ou católica. Pelo fato de a gente ter essa influência muito forte do cristianismo na nossa nação, nós vemos muitas formas de distorção do evangelho. Então a gente vê muitas igrejas com aquela famosa teologia da prosperidade, onde é ensinado que Deus vai nos fazer prosperar materialmente porque nós somos filhos dele. E existe até uma certa política de troca, né? Dá o seu carro que Deus vai te dar uma casa. Ou se você der o seu dinheiro, Deus vai te dar o seu sonho. Deus vai te ajudar a construir o seu império. E em contrapartida com isso, nós temos textos na Bíblia que são claros a respeito de momentos de dificuldade e de sofrimento pelos quais nós vamos passar nessa vida. Então, em João 16:33, Jesus diz: "No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." Na Bíblia, a gente tem um livro inteiro para falar só de sofrimento, que é o livro de Jó. Então, na história de Jó, nós temos um homem bom e justo que é afligido. Deus permite que ele passe por dores, por sofrimentos, por perdas muito profundas. E esse livro é um diálogo a respeito do porquê que Deus teria deixado todas essas tragédias acontecerem com Jó. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Sabe, irmãos, o quanto a gente acha que uma certa tragédia, pensa numa tragédia que poderia acontecer com você. Pensa numa coisa zoada, assim, que às vezes alguns de nós falam assim: nossa, não quero nem pensar em tal coisa. Pensa nisso agora. Se isso acontecesse, o quanto nós estaríamos prontos para entender e aceitar que essa mazela faz parte da vontade de Deus? E Deus não deixou de ser bom por permitir o que Ele permitiu. Nesses últimos tempos eu tenho meditado a respeito da igreja perseguida. Eu tenho lido bastante coisa sobre a igreja perseguida, principalmente na época da União Soviética, na época da Guerra Fria, onde você tinha países do leste europeu que estavam fortemente influenciados pela União Soviética e nos quais era proibido ser cristão, você tinha estados ateus, havia uma repressão e um esforço muito importante para reduzir as igrejas, para tornar as igrejas um aparato político, e havia uma forma de prisão e de tortura sistemática nesses países. Vários e vários cristãos morreram nas mãos de torturadores na Romênia, na Bulgária e na Polônia. E essa semana passada eu estava lendo um relato de um cristão romeno que passou 14 anos na prisão. Foram 8 anos, depois ele saiu por 2 anos e depois foram mais quase 6 anos. E ele conta, eu não vou dar grandes detalhes aqui, mas ele conta que num dado momento ele passou cerca de 2 anos na prisão solitária. E aí num dado momento desses 2 anos de solitária, onde ele só via os torturadores dele, onde ele não via a luz do sol, onde ele mal comia, ele estava lá desnutrido, com tuberculose, ele foi colocado numa forma de caixão, e esse caixão, ele tinha nas faces internas dele pregos apontados para a pessoa que ia ser colocado nele. Era um caixão de pé. E ele foi condenado a ficar 2 dias nesse caixão. Então ele era uma pessoa já completamente debilitada, que sofria com torturas e que teria que ficar 2 dias em pé. Então ele conta que as horas iam passando, o corpo dele não aguentava e ele começava a cair para algum lado, e aqueles pregos começavam a furá-lo. Aí tiravam ele do caixão, davam um tempinho e depois colocavam ele nesse caixão de novo. Ele passou 2 dias por isso. Ele conta que alguns presos tinham que ficar 1 semana. E aquilo mexeu demais com o meu coração. Como Deus pôde ter permitido algo tão profundo assim com os servos dele, sabe? E aí o Senhor começou a expandir no meu coração essa percepção da dor e do sofrimento que Ele permite que os seus servos passem. E o interessante, irmãos, é que esses irmãos perseguidos, esses irmãos que ou talvez morriam na cadeia ou foram libertos depois, eles eram pessoas que amavam os seus torturadores. Eles oravam pelos seus torturadores. E aí quando a gente olha para a nossa vida, fica a pergunta: como é que a gente tem lidado com as contrariedades que Deus tem permitido para nós? Nós, Igreja Ocidental, que temos liberdade para cultuar, que temos liberdade para fazer um culto ao ar livre se a gente quisesse, como é que a gente tem entendido as dificuldades, as dores, as lutas? E sabe, irmãos, de fato nós temos muita liberdade no nosso país, mas será que nós temos desenvolvido essa mentalidade de martírio? Esse cristão romeno que sofreu na prisão por tantos anos, ele fala assim que chega uma hora que você já entregou tudo. Então o que você quer para você mesmo, aquilo que seria melhor para você, não importa, porque você está ali cumprindo o seu propósito, o seu objetivo diante de Deus. Então será que nós temos entendido que a gente não faz parte desse mundo? E que quando o sofrimento vem, ele vem para refinar a nossa fé, que nem o apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 1, fala que as provações acontecem para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado.
Então, será que a maneira pela qual a gente lida com essas dificuldades que Deus coloca no nosso caminho revela essa mentalidade de querer ter uma fé refinada, uma fé melhorada, um caráter parecido com o de Cristo? Ou será que a gente acha que existem certos desânimos que eles são para nos derrotar de uma vez por todas? Existem certas dores que Deus vai permitir, ou que, na verdade, certas dores que a gente acha que Deus não vai permitir, mas que às vezes acontecem e isso vem para fazer a nossa fé diminuir. Em 2 Coríntios 4, a gente tem essa revelação do Senhor para nós, né? Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Sabe, irmãos, o quanto a gente está disposto a colocar tudo a perder por conta de Jesus? O quanto nós estamos dispostos a imprimir todas essas verdades bíblicas no nosso íntimo e confiar que o Senhor está nos levando para a nossa verdadeira pátria? O quanto nós estamos buscando o desapego das coisas terrenas de forma a gente se sentir desamparado mesmo, às vezes pelas pessoas, às vezes pelas circunstâncias, mas colocando em Deus a nossa confiança e entendendo que essa vida é uma vida de aflições, como Jesus disse, mas que ele venceu o mundo e nisso a gente coloca a nossa esperança. Espero que essa mensagem possa ter feito você refletir um pouco e que as nossas orações e a nossa vida possa ser purificada diante do Senhor, de modo que nós possamos oferecer um sacrifício a Deus que suba como um aroma agradável, que de fato possa ser belo diante dos olhos dele.